Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 4 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que passa a acompanhar a programação da 103,7. Agora, 6h32, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. MEC vence por 6-0 a Rioverdense na estreia do Campeonato Goiano da terceira divisão. Relator da mini-reforma eleitoral vai apresentar texto na quarta-feira. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega e prêmio vai a 55 milhões de reais. 2 pessoas morrem e 23 ficam feridas em acidente entre ônibus e caminhão na BR-020 em Formosa. Representantes de 22 países se reúnem em Rio Quente para discutir o futuro da água no mundo. O EG abre inscrições para cursos à distância. Verstappen aproveita erro de Sainz, vence o GP da Itália deste ano e bate recorde na Fórmula 1. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos. O relator do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral na Câmara dos Deputados, deputado Rubens Pereira, apresentará seu relatório na próxima quarta-feira. O parecer será votado no mesmo dia pelo grupo que discute alterações na legislação eleitoral. O objetivo é de que as mudanças já sejam válidas nas eleições do ano que vem. Para isso, no entanto, o texto precisa ser sancionado até dia 5 de outubro desse ano. O relatório de Pereira Júnior deve tocar em 2 pontos. O prazo para registro de candidaturas deve ser ampliado, ou seja, as federações partidárias atualmente eles só podem ser constituídas no período eleitoral. Também o fundo partidário, uso de recursos para a contratação de serviços de segurança pessoal. Segundo o relator, o plano é fazer apenas alterações pontuais no texto da legislação, sem grandes mudanças. A presidente, do grupo de trabalho, Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, afirmou nesta última semana que o fundo eleitoral e a cota de 30% do fundo, que hoje devem ser destinados às candidatas mulheres, por exemplo, não devem ser abordados na mini-reforma. E o resultado da Mega Sena 2.628, com prêmio de R$ 48.717.595,54, foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e vai a 55 milhões de reais no próximo sorteio, que será nesta terça-feira. Os números sorteados foram 5, 14, 32, 40, 53 e 54. 64 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 63.338,93. Os 5.019 acertadores de 4 dezenas vão receber cada um R$ 1.153,81. Semana mais curta. Câmara vota a medida do Desenrola Brasil. A matéria você confere agora com Yuri Hudson. Quinta-feira, 7 de setembro, é feriado nacional e, por isso, no Congresso, os trabalhos devem terminar antes do previsto. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a sessão de votações programada já a partir desta segunda-feira. A intenção do presidente da Casa, Arthur Lira, é votar pelo menos 2 pautas que não têm polêmicas. O Desenrola Brasil, programa que ajuda a renegociação de dívidas de pessoas físicas, e também um projeto voltado ao primeiro emprego.
De acordo com o deputado Alencar Santana Braga, do PT paulista, não há empecilhos para a votação das duas matérias. O Desenrola foi editado através de uma medida provisória e já atendeu pelo menos 1 milhão de brasileiros. Segundo o deputado, além de ajudar a renegociar as dívidas, a medida provisória também pode ser um auxílio para quem está passando pelo sufoco de pagar juros do cartão no crédito rotativo. É um absurdo, é um abuso. Hoje, um juros na média, no último mês, de 440%. Quer dizer, você tem a sua dívida, você faz uma dívida de 1.000, não consegue pagar o cartão em torno de R$1.000 da sua parcela, ou R$500, quando você vê lá na frente você tem um valor absurdo, impagável, e a pessoa continua se enrolando. E fazer o desenrola, garantir que as pessoas renegociem, colocar dinheiro público como garantia e não tratar desse mal, seria a mesma coisa que a gente dar um remédio, um paliativo, e não também tratar da causa do problema. O Congresso também deve analisar a urgência para o projeto de lei que institui a Lei do Primeiro Emprego. Essa proposta não deve ter a votação de mérito concluída nesta semana de feriado, até porque há resistências à matéria. Uma semana mais curta, mas com muitos trabalhos pela frente. E a gente acompanha tudo de perto para você, aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. Olha, 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas em um acidente que envolveu um ônibus de passageiro e um caminhão na BR-020, zona rural de Formosa. Isso por volta das 20h40 do último sábado. O ônibus é da empresa Guanabara e saiu de Brasília com destino a Barreiras, na Bahia, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No quilômetro 35, perto à Cachoeira do Bisnal, o caminhão tentou uma ultrapassagem e não retornou à faixa a tempo de evitar a colisão frontal com o ônibus. O motorista da aviação tentou desviar, mas não conseguiu. O ônibus tinha 47 pessoas a bordo, incluindo o motorista. Após o impacto, a carreta pegou fogo. O caminhoneiro foi atendido e transportado pelo SAMU para atendimento médico. Até o fechamento das ocorrências, a Polícia Técnico-Científica estavam no local para identificar os 2 corpos falecidos. No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente, mas o motorista do ônibus não se feriu. Os feridos foram levados para hospitais da região. 6h39, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, abriu inscrições para 1.110 vagas em 3 cursos na modalidade de ensino à distância. O processo seletivo do vestibular UEG 2024/1, como é chamado, oferta as inscrições até o dia 28 de setembro e podem ser feitas pelo site. A taxa de inscrição é de R$50, com exceção para quem é titular ou dependente do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Doadoras regulares de leite materno também são isentas, conforme a lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A isenção da taxa deve ser solicitada até o dia 6 deste mês. Os cursos também oferecem vagas reservadas ao sistema de cotas, como candidatos oriundos da rede pública da educação básica, negros, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. As oportunidades oferecidas são para os cursos de ciências biológicas, história e pedagogia. 6h40. O governo de Goiás vai distribuir contraceptível injetável para mulheres. E quem tem essa informação é Juliana Carnevale. Os municípios goianos começam a oferecer, a partir deste mês de setembro, um contraceptivo injetável para mulheres, conhecido no mercado como Ciclofemina. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás já realizou uma capacitação online com médicos, farmacêuticos e enfermeiros do estado sobre a utilização do medicamento, que foi incorporado ao SUS no ano passado. O medicamento foi incorporado no elenco de medicamentos disponibilizados pelo SUS como mais uma opção terapêutica disponível para o programa Saúde da Mulher, uma vez que poderá substituir o anticoncepcional via oral. De acordo com o cronograma definido pelo Ministério da Saúde, as mulheres atendidas na atenção primária nos municípios vão começar a receber o contraceptivo injetável sob orientação dos médicos dos postos de atendimento. Após recebimento dos lotes enviados pelo Ministério da Saúde, a distribuição do medicamento será feita pela Secretaria da Saúde aos municípios por meio das regionais de saúde. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h41. Vamos então ao Campeonato Brasileiro. Finalistas da Copa do Brasil no ano de 2021. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ficaram no empate por 1-1 na Liga Arena em Curitiba. O Galo começou melhor e abriu o placar com Paulinho. O Furacão reagiu e pressionou durante boa parte do restante do tempo, conseguindo empate com Vitor Roque, mas barrado por boas defesas de Everson na partida. As duas equipes seguem próximas na tabela. Com o empate, o Atlético Paranaense aparece em 7º lugar na tabela com 34 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza na rodada. O Atlético Mineiro soma 31 e vai seguir na 9ª colocação até o fim dos jogos de domingo, já que a partida São Paulo e Curitiba passou para o dia 27 de setembro. E pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto venceu 10 etapas consecutivas. É isso mesmo. Neste domingo, Max Verstappen pressionou e desbancou Carlos Sainz para tirar a Ferrari em sua casa no GP da Itália. Triunfo do piloto da Red Bull no circuito de Monza deixa para trás o recorde de 9 vitórias de Sebastian Vettel e estabelece uma nova sequência na história da categoria. Essa foi a vitória de número 47 do holandês. Líder do campeonato e caminhando a passos largos para o tricampeonato, Verstappen atingiu a sua 12ª vitória na temporada. A Red Bull venceu também as outras 2 etapas, com Sérgio Pérez, que nesse domingo também ultrapassou os ferraristas e terminou em segundo. Sainz e Charles Leclerc disputaram com tudo no fim. O espanhol completou o pódio em 3º lugar e o monegasco fechou em 4º. A dupla da Mercedes com Russell e Hamilton veio na sequência. Alexander Albon, Lando Norris, Fernando Alonso e Valtteri Bottas fecharam o top 10. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43. E o mês de setembro, que iniciou na última sexta-feira, é conhecido por datas importantes para o produtor de soja. No dia 25, por exemplo, é o fim do período do vazio sanitário, seguido do início do plantio das cultivares em todo o estado. A medida fitossanitária, que teve início no dia 27 de junho desse ano, é definida pela Instrução Normativa número 2, regulamentada pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Ela estabelece que nenhuma espécie de planta de soja deve ser mantida viva ou desenvolvida e determina a racionalização do uso de fungicidas no campo para evitar o aumento da resistência do fungo responsável por causar a ferrugem asiática. O produtor deve ficar atento à data do término, porque ela é diferente das datas de outros estados que fazem divisa com Goiás, como Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, por exemplo. Em caso de descumprimento das regras previstas pela legislação, o proprietário pode ser penalizado pela lei, uma multa de R$250 por hectare, além de outras punições descritas na Lei Estadual de Defesa Vegetal, a de número 14.245, de 29 de julho de 2002. A ferrugem asiática é uma patologia severa que compromete o desenvolvimento da soja. Em algumas regiões do país onde o fungo foi relatado, o dano pode chegar até 90% da produção. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h57 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou em ato que parlamentares registrem presença nas sessões convocadas a partir dessa segunda-feira, mesmo com o feriado do Dia da Independência. De acordo com a norma publicada na última quinta, a presença poderá ser registrada pelo aplicativo Infoleg já a partir de hoje. Na terça e na quarta-feira, no entanto, a presença dos parlamentares será exigida. A medida é atípica, já que as sessões costumam ser semipresenciais em semanas de feriado. Lira pretende agilizar a votação de pautas econômicas que estão na agenda do plenário, como o projeto que prevê a taxação de casas de apostas esportivas e o texto do Desenrola, programa de renegociação de dívidas. E os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, donos da 123 Milhas, estão proibidos de sair do Brasil. A decisão foi proferida na sexta-feira pela Terceira Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. O juiz Edilson Grilo determinou que os sócios sejam impedidos de deixar o país até que prestem depoimento na CPI das pirâmides financeiras. O depoimento dos executivos está marcado para a próxima quarta-feira. Os executivos eram esperados para depor na última terça-feira. No entanto, ambos não compareceram, alegando que tinham outros compromissos com órgãos judiciais e pediram a remarcação da oitiva. Na CPI, os irmãos terão que explicar sobre o cancelamento da emissão de suas passagens promocionais.
Se eles não forem por vontade própria, a Polícia Federal está autorizada a conduzi-los coercivamente. E as vagas no mercado de trabalho formal crescem no Brasil em 2023. Cadu Macri é quem tem essa reportagem. As taxas do mercado de trabalho formal e o índice de desemprego no Brasil têm apresentado números favoráveis em 2023. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o saldo do mercado de trabalho formal foi de mais de 157 mil carteiras assinadas no mês de junho. E o balanço do primeiro semestre é de mais de 1 milhão de vagas. Já a taxa média de desemprego ficou em 7,9% no trimestre móvel, finalizado em julho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD. E é o menor índice desde 2015. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, considera os números positivos, mas faz um alerta em relação à comparação com dados de 8 anos atrás. Ele é um resultado positivo, até um pouco melhor do que a gente já tinha visto em outros resultados. Essa queda da taxa de desemprego, ela está ocorrendo por causa de um aumento da população ocupada. Então houve crescimento sim da população ocupada, as pessoas conseguiram voltar aos seus postos de trabalho, aí, conseguiram algum tipo de emprego nesse último trimestre, mais de 1 milhão de vagas foram criadas ali pelo esse resultado da PNAD. Então, de fato, um resultado bastante positivo. Eu acho que só a única cautela que a gente tem é na hora de comparar esse patamar de 7,9 com um período mais longo, ali 2014, 2015, porque naquele momento a gente tinha uma taxa de participação maior. Nesse momento, a taxa de participação está um pouco mais baixa do que o normal por causa dessa questão que ainda tem muita gente fora do mercado de trabalho que não está buscando. A previsão de novos bons números para o mercado de trabalho nos próximos meses vai depender da taxa de juros, como explica Rodolfo Tobler. Acho que o cenário que a gente tem agora para os próximos meses é um cenário que o mercado de trabalho vai responder muito sobre a atividade econômica. A atividade econômica tem desacelerado, a gente tem visto isso em diversos dados, influenciado por essa questão da política de juros mais altos para conter a inflação e tudo mais. Então o mercado de trabalho também está reagindo nesse mesmo ritmo. A partir do momento que a gente começar a ver essa melhora na taxa de juros que a gente tem falado, essa redução de juros, a atividade econômica daqui a alguns meses começando a responder positivamente, a tendência é que logo depois o mercado de trabalho também reaja num ritmo mais forte. Mas isso deve acabar acontecendo um pouquinho depois, ali mais para o final do ano, início de 24. Na comparação com o trimestre anterior, o maior aumento da população ocupada foi nos segmentos de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com crescimento de 2,5%. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02 agora. A Polícia Civil de Goiás indiciou 10 pessoas suspeitas de participarem de esquema que cobrava propina de pacientes para serem inseridos e furar fila de cirurgias plásticas e eletivas feita pela rede pública de Goiás. Áudios divulgados pela TV Anhanguera com exclusividade mostram quando um dos suspeitos garante a realização de uma cirurgia em até 6 dias em troca de dinheiro. Entre os indiciados estão o vereador de São Miguel do Araguaia, Gilberto Tolentino Meira, e o ex-prefeito de Teresina de Goiás, Odete Teixeira Magalhães. O delegado responsável pelo caso, Danilo Victor Nunes, afirmou que entre os indiciados também estão outros agentes públicos. Segundo ele, diversas pessoas pagaram propina para intermediários e operadores do sistema de regulação médica para que pudessem realizar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Somente um dos envolvidos teria sido responsável por realizar quase 2.000 inserções do sistema só nos últimos 6 meses do ano de 2022. O grupo foi indiciado por associação criminosa, corrupção ativa, passiva, tráfico de influência, inserção de dados falsos em sistema de informação e posse de apetrechos para falsificação. E o governo de Goiás e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, promovem juntas um seminário internacional pensado para discutir meios de garantir a disponibilidade de água no mundo no futuro. O evento acontece nos dias 10 a 13 de setembro em Rio Quente e vai reunir representantes de outros estados brasileiros do setor produtivo de 22 países. O seminário foi programado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, para acontecer enquanto se comemora o Dia do Cerrado no dia 11 de setembro. O município, localizado junto às serras de Caldas Novas, faz parte da maior bacia hidrotermal do mundo.
Goiás ainda é banhado por 3 importantes bacias hidrográficas: Paraná, Araguaia, Tocantins e do São Francisco. Para a gestora, ao sediar um evento desse porte, o Estado contribui para a discussão global sobre sustentabilidade e gestão responsável dos recursos naturais. E a Polícia Civil de Goiás apreendeu um caminhão vindo de São Paulo com carros cortados. A matéria quem traz é Leandra Matos. A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores apreendeu o 4º caminhão abastecido com carros cortados. O veículo foi apreendido no momento em que passava pela cidade de Guapó. A ação faz parte da 4ª fase da Operação 14 Pacotes. A investigação apura o abastecimento do mercado de peças da região da Canaã, em Goiânia, com componentes de veículos do estado de São Paulo. O grupo transporta, em meio a peças não rastreáveis, partes de veículos que foram roubados ou furtados no estado paulista. Há ainda componentes com numeração de sinal identificador suprimida. O grupo também utiliza documentos fiscais não condizentes com a operação realizada. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05 e voltamos a falar do Brasileirão. Deu Flamengo no primeiro duelo com o Botafogo no tapetinho do Nilton Santos. Com sorte no início e qualidade de Bruno Henrique no segundo tempo, o rubro-negro carioca fez 2-1 no arquirrival na noite de sábado e assim levou os 3 pontos. De quebra, encerrou a invencibilidade do anfitrião em sua casa no Brasileirão, onde havia vencido todos os 11 jogos. Com o apito final, o time de Jorge Sampaoli chegou aos 39 pontos, ficou a 12 de distância do próprio Glorioso, que mantém boa margem na liderança. Porém, observa o Palmeiras, que poderia ter chegado aos 43 pontos, acabou aí empatando com o Corinthians e ficou com 42 pontos. E Goiás e Internacional se enfrentaram neste sábado em um dos jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empataram por 0-0. A partida foi disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia. As duas equipes criaram poucas chances de gol e fizeram por merecer o resultado. O goleiro Tadeu fez 2 grandes defesas em finalizações do equatoriano Valência no primeiro tempo. Semifinalista da Libertadores, o Inter já acumula 10 jogos seguidos sem vitória no Brasileirão. O Goiás, por sua vez, não perde há 8 rodadas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h06. E o Ministério da Agricultura autorizou até o início da tarde da última sexta-feira 48 produtores de Mato Grosso antecipar o plantio da soja no estado, permitindo, excepcionalmente, que a oleaginosa seja plantada antes do fim do vazio sanitário, em 15 de setembro. Em nota a Reuters, o Ministério informou também que o número de produtores autorizados a iniciar o plantio antecipadamente em Mato Grosso, o maior produtor brasileiro de soja, ainda deve aumentar. Um plantio mais precoce da soja poderia resultar em uma colheita também prematura, possivelmente antes do Natal. O pedido para antecipação do cronograma foi feito por produtores de algodão que, em sua maioria, plantam após a oleaginosa ser colhida e que temem os efeitos do El Ninho, que poderia fazer cortar a chuva mais cedo no ano que vem. Pelo vazio sanitário, estados brasileiros concordam em manter os campos livres da soja por um período, com o objetivo de reduzir a disseminação do fungo da ferrugem asiática da soja, um dos principais desafios fitossanitários da cultura. No caso de Mato Grosso, o prazo se encerra no dia 15 de setembro. Autorizações de plantio antecipado para fins comerciais antes do fim do prazo do vazio sanitário enfrentam resistência de parte do setor e do órgão de defesa agropecuária de Mato Grosso, o INDEA. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às 7h08. E o Mineiros Esporte Clube, o MEC, aplicou uma goleada sobre a Rio Verdense neste domingo no Odilon Flores, pela primeira rodada do Campeonato Goiano da 3ª Divisão. O placar final ficou em 6-0. Tauan França foi autor de 3 gols e eleito o melhor jogador da partida. Vamos ouvir a entrevista feita com o jogador e também com o técnico Lucas Oliveira logo após a partida. Fico feliz, de ter conseguido fazer os gols, de poder ajudar a equipe.
mas sem dúvida nenhuma, né, o mais importante é estrear dentro de casa, estrear vencendo, né, até para dar confiança para a equipe, para chamar ainda mais o torcedor, né, para nos apoiar. E a gente fica feliz, né, e a gente agradece, né, o apoio da torcida. É jogo difícil, mas a gente acabou fazendo ele se tornar fácil. E sem dúvida o mais importante é iniciar bem, iniciar vencendo em casa e já sendo líder da competição. O próximo jogo agora, fora de casa, qual que é a expectativa? O que vocês têm preparado? A gente sabe, né, que vai ser um jogo difícil. Todos os jogos a gente tem que encarar dessa forma. O importante é pontuar, né, principalmente jogando fora de casa. Agora a gente vai comemorar essa vitória importante e na segunda-feira a gente já começa a trabalhar para ir lá em Trindade vencer o jogo. Nós conversamos agora com o treinador Lucas Oliveira, estreou com vitória, saiu tudo conforme planejado ou superou as expectativas? Vocês já tinham pensado que iriam sair daqui hoje com uma goleada? A gente trabalhou para vencer, a gente queria vencer o jogo dentro de casa, a gente precisava vencer. Estrear traz uma ansiedade grande, os times que vão vir jogar aqui, todos eles vão vir fechados, como foi hoje, esperando a gente errar, esperando uma bola de contra-ataque. E a gente está feliz por ter suportado, ter feito os gols, criamos inúmeras oportunidades, sofremos muito pouco e a gente sai feliz daqui hoje com desempenho, com o resultado, com a vitória. Estrear bem é sempre importante e agora é descansar e já preparar para o próximo jogo, que também promete ser muito difícil fora de casa. A gente tem uma forma de jogar, independente de ser dentro de casa ou fora. A gente vai trabalhar essa semana agora visando Trindade. Temos algumas informações que vão ajudar a nortear esse trabalho. Espero que a gente faça uma semana muito boa de trabalho e que a gente consiga ir para Trindade buscar pontuar e se puder a gente merecer, conquistar a vitória. E como disseram aí o técnico e o jogador artilheiro da partida, o próximo compromisso do Mecão vai ser na segunda rodada, jogando fora de casa contra o Trindade. Ontem no Odilon Flores tivemos um público pagante de 1.987 pessoas. Público presente, 2.187. A renda, R$42.360. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h11 agora. Vamos para mais um intervalo, o último desta edição do Jornal Verde Vale. E já no próximo bloco, o governo precisará de 168 bilhões de reais a mais em 2024 para fechar as contas. E deputado busca apoio para criar a CPI do IPASGO. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale. A equipe econômica do governo Lula conta com um aumento significativo da arrecadação de impostos em 2024, para atingir a meta de déficit zero nas contas do governo, incluída na proposta do orçamento do próximo ano. O projeto de lei com a previsão e despesas e receitas para o próximo ano foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional na última quinta-feira. O texto prevê um equilíbrio nas contas públicas em 2024, ou seja, sem resultado negativo nem positivo no próximo ano. Para gastar exatamente o quanto pretende arrecadar, no entanto, o governo precisará aumentar as receitas em 168 bilhões de reais. Proposta de orçamento já trouxe as medidas apontadas pelo governo para impulsionar a arrecadação, mas parte ainda precisa ser votada por deputados e senadores. É o caso, por exemplo, da tributação dos offshores no exterior e de fundos exclusivos e do fim da dedução dos juros sobre capital próprio. As três ações juntas podem render 31 bilhões de reais, segundo estimativas da equipe econômica. Empresas de diversos setores do Brasil estão adotando a semana de trabalho de 4 dias, como parte do projeto piloto conduzido pela Ford Day Week, em parceria com a Reconnect Happiness at Work. Nesta segunda-feira, 15 empresas selecionadas para o projeto participarão do primeiro encontro para iniciar a transição para essa nova jornada de trabalho. Nos próximos 3 meses, essas empresas vão receber consultoria e orientação para definir a melhor estratégia para implementar a semana de 4 dias. A partir de dezembro, a nova jornada de trabalho vai entrar em vigor efetivamente. As motivações para essa mudança são diversas e inclui ganho de produtividade, atração de talentos, aumento do engajamento dos funcionários,
maior satisfação, projetos de maior qualidade e busca por pioneirismo no modelo de trabalho. Com a implementação da 4-Day Week, as empresas terão a flexibilidade, as empresas que quiserem aderir terão a flexibilidade para definir estratégias para adotar a jornada de trabalho mais curta, seguindo o modelo 10-80-100. Salário dos funcionários será mantido a 100%, trabalhando 80% do tempo com 100% de produtividade. Cada empresa está avaliando a melhor maneira de implementar essa mudança, focando em garantir mais tempo livre para os seus colaboradores. Acredita-se que isso resultará em benefícios para a saúde mental dos funcionários, aumentando a satisfação e, como consequência, melhorando as vendas e a produção das empresas. E Rodrigo Pacheco afirma que a reforma tributária deve ser votada em outubro no Senado. E quem traz essa matéria é Fernando Alves. A votação da reforma tributária no Senado deve acontecer no decorrer de outubro, segundo o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. Em evento em Washington, nos Estados Unidos, o parlamentar afirmou nesta sexta-feira esperar que a proposta comece a valer ainda em 2023. Com as mudanças realizadas no Senado, o texto terá de ser analisado novamente na Câmara. O senador afirma ainda que a adoção de um sistema tributário simplificado por meio de um imposto único e menos burocrático melhora o ambiente econômico. Pacheco lembrou que nos últimos anos o Brasil modernizou sua legislação com a aprovação de medidas como as reformas da Previdência e Trabalhista, além da capitalização da Eletrobras e da autonomia do Banco Central, o que mostra a capacidade do país de modernizar também o sistema tributário. Segundo o senador, a soma dessas medidas gera segurança jurídica e atrai investimentos. A reforma tributária tem esses dois aspectos, do que ela representa em si e do que ela representa também em demonstração de capacidade do Brasil de fazer importantes transformações. De acordo com Rodrigo Pacheco, estímulos para o desenvolvimento sustentável podem ser inseridos no texto. Ele lembra que a reforma prevê regimes especiais de estímulo para áreas como saúde e educação e defende que o tratamento de resíduos sólidos, a reciclagem e a transformação de lixo em energia também sejam estimulados. Esse e outros temas podem surgir como medidas necessárias para poder se estimular o desenvolvimento sustentável, que passa por uma questão de uma série de coisas, desde saneamento ao combate ao desmatamento ilegal. Tudo isso tem um apelo de meio ambiente que precisa ser estimulado no Brasil. Não significa que não devam recolher tributos, vão recolher, mas isso precisa ser estimulado. Pacheco também enfatizou a importância da participação dos estados e municípios nas discussões sobre a reforma. Reportagem Fernando Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. E o deputado estadual Mauro Rubem apresentou nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa Goiana o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que objetiva investigar supostas irregularidades do Ipasgo Saúde nos últimos 5 anos, ou seja, nos governos de Ronaldo Caiado. O parlamentar diz que está colhendo assinaturas de colegas na casa. São necessárias pelo menos 14 dos 41 deputados estaduais. Ele não informou quantas já conseguiu coletar. Na bancada da oposição tem cerca de 10 parlamentares na Lego. Mauro Rubem justificou que é preciso passar um pente fino na gestão do Instituto. Ele afirmou ainda que o atual governo tem preparado uma privatização do Instituto de Assistência dos Servidores Estaduais. O Ipasgo atende atualmente 660 mil pessoas em Goiás, sendo um dos maiores planos de saúde do estado. O deputado Major Araújo manifestou favorável à criação da CPI para apuração de possíveis crimes praticados nas gestões contra servidores e a assistência desses. A Polícia Civil Goiana apreendeu um caminhão com peças cortadas de 14 carros quando o mesmo passava por Guapó. A ação aconteceu no âmbito da 4ª fase da Operação 14 Pacotes na última sexta-feira. Segundo a polícia, a investigação apura abastecimento do mercado de peças da região de Canaã, em Goiânia, com componentes veiculares oriundos do estado de São Paulo. Esse foi o 4º caminhão apreendido desde o começo da investigação. Até o momento, a corporação descobriu, Daliana, que o grupo criminoso transportava partes de veículos que foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Além disso, o grupo também faz uso de documentos fiscais que não têm relação com a operação realizada. Ainda conforme informado pelas autoridades, os suspeitos faturam o documento fiscal de uma forma genérica para peças usadas. Eles também usam o CNPJ de empresas como beneficiadas na nota, mas que não tem relação com a transação. Assim, a mercadoria é entregue a terceiros que não têm a documentação fiscal devida, o que resulta na sonegação do ICMS devido ao estado de Goiás.
O objetivo é enganar o fisco. São 3 milhões de reais entre veículos e mercadorias já apreendidos, segundo a polícia. Não foi informado sobre o motorista do veículo. A Polícia Rodoviária Federal participa dessa operação. 7h26 e o governo do estado vai construir um novo complexo prisional em Catalão. Quem traz os detalhes é Lucas Xavier. Um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado na BR-050 em Catalão, vai abrigar uma nova unidade prisional de Goiás. O termo de doação da área foi assinado pelo secretário de Administração, Sérvulo Nogueira, e pelo diretor-geral de Administração Penitenciária, Josemar Pires. O prefeito de Catalão, Adib Elias, acompanhou o ato e destacou que o atual presídio está localizado no centro da cidade e que a transferência do complexo é um desejo antigo da população. O imóvel está localizado à esquerda da BR-050, sentido Catalão-Uberlândia. A nova unidade abrirá 400 vagas para presos, atendendo a 7 municípios da região. Além de Catalão, o governo de Goiás ainda vai construir mais 3 presídios com 400 vagas nas cidades de Lusiânia, Caldas Novas e Formosa. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28 agora. E o domingo começou bem para o torcedor gremista. O Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 na manhã de ontem na Arena do Grêmio, duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Soares no primeiro tempo e Riquelme contra na etapa final fizeram os gols da partida. Com a vitória, o Grêmio reassumiu a terceira colocação do Brasileirão com 39 pontos, a 12 do líder Botafogo. O Imortal tem um jogo a menos. O Cuiabá segue em 10º lugar com 28 pontos. Agora o Brasileirão faz uma pausa para a data FIFA e retoma em cerca de 10 dias para a disputa da 23ª rodada. O Grêmio volta a campo no dia 14 de setembro, uma quinta-feira, contra o Bragantino no Nabi Abichedi às 21h30. Já o Cuiabá encara o América Mineiro no dia 15, uma sexta-feira às 20 horas, na Arena Pantanal. Corinthians e Palmeiras empataram em 0-0 na tarde desse domingo na Neoquímica Arena, num derby que não teve tantas emoções quanto de costume. O duelo da 22ª rodada do Brasileirão, inclusive, não ajudou muito nenhum dos rivais. O Timão não conseguiu abrir uma distância tranquila da zona do rebaixamento, enquanto o Verdão só tira um ponto em relação ao líder Botafogo, que perdeu no fim de semana. O empate levou o Corinthians aos 26 pontos, ainda uma distância perigosa da zona do rebaixamento. Já o Palmeiras continua em segundo, agora com 41 pontos e a 10 do Botafogo, derrotado pelo Flamengo no sábado. Os dois times terão um longo período de pausa por causa da data FIFA, como já mencionado. O Corinthians volta a campo no dia 14 de setembro contra o Fortaleza às 19 horas na Arena Castelão e o Palmeiras recebe o Goiás no dia 15 às 9h30 da noite no Allianz Parque. Os dois jogos serão válidos pela 23ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h29. A cotação do bezerro vem decaindo nos últimos meses. De acordo com o relatório publicado no dia 25 de agosto pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o valor do animal de corte de 7 arrobas no estado despencou 19,52% em relação a janeiro. Esse nível de preços havia sido verificado somente em agosto de 2020, quando a média mensal nominal foi de R$ 1.883,87 por bezerro. A principal razão apontada pelo IMEA para essa desvalorização é a grande oferta de animais de reposição. A situação estaria levando os pecuaristas a intensificar o abate de matrizes para gerar caixa, uma vez que a redução nos preços de gado de reposição está impactando as margens. O IMEA também observa que o acumulado de abates de fêmeas entre janeiro e julho de 2023 chegou a 1.690.000 cabeças, um volume 34,98% maior do que o registrado no mesmo período de 2022.